Olá, amantes de histórias reais e sem filtro. A cultura pop te vende Comanche como wallpaper de pôr do sol. Um guerreiro em câmera lenta, vento no cabelo, trilha épica e aquela sensação de paz interior na natureza. Só que a natureza era o cenário, o motor era poder. E se você entrou aqui buscando conforto espiritual, vai sair com uma planilha mental de sobrevivência e um novo respeito pelo conforto de reclamar do Wi-Fi. Se você gosta desse tipo de história sem romantização, deixa o like, se inscreve e fica até o final para ouvir a música que fiz para você. Agora, 3 perguntas para te acompanhar até o final. Como um império funciona sem capital, sem palácio e sem prédio bonito para tirar foto? Por que o cavalo virou a tecnologia que redesenhou as planícies? E qual foi a conta inevitável que estourou esse modelo de domínio? Vamos começar pelo básico que Hollywood detesta. A Comancheria não era um parque temático, era uma zona de influência, uma potência equestre que operava como rede. Não é todos os povos indígenas, não é um bloco homogêneo. Estamos falando dos Comanches e do mundo que eles construíram nas planícies, com diplomacia, comércio, alianças e, quando interessava, ataques relâmpago. A fronteira era violenta para vários lados, com espanhóis, mexicanos, texanos e depois os Estados Unidos, além de conflitos e negociações com outros povos específicos. Ou seja, se você quer mocinho e vilão em figurino limpo, vai ter que procurar em outro gênero. E a logística da Comancheria tinha nome e 4 patas. Cavalo não era estética, era tecnologia. Era o equivalente histórico de trocar internet de escada por fibra. Muda tudo. Muda distância, muda tempo, muda medo. Um grupo com mobilidade não só se defende melhor, ele decide onde o jogo acontece. Ele escolhe a hora, o lugar e a velocidade. E no mundo real, velocidade é um tipo de soberania. A cultura pop gosta de espiritualidade estética, penas ao vento, olhar profundo para o horizonte, música inspiradora. Só que, quando você compara isso com a logística real de sobrevivência e domínio, vira quase uma piada involuntária. Porque o cotidiano não era poesia, era cálculo, era prestígio, era incentivo, era risco. E aqui está a parte que incomoda quem comprou a fantasia. O mito do bom selvagem é um produto, e você comprou. A Comancheria não cresceu por ser pura, cresceu porque foi eficiente, porque soube transformar mobilidade em poder regional. E poder, naquela fronteira, não vinha com certificado de boas intenções. Vinha com reputação, rotas e capacidade de impor custo quando necessário. Paz era ferramenta política, não traço de personalidade. Isso precisa ficar claro. Paz, naquele contexto, era estratégia. Às vezes era acordo tático para abrir comércio. Às vezes era pausa para reorganizar. Às vezes era a forma mais barata de dominar sem gastar energia. Se hoje a empresa grande compra concorrente, em vez de brigar na justiça por anos, naquela fronteira a lógica era parecida. O objetivo era vantagem, não paz interior. Agora, raids, ataques relâmpago, não eram raiva aleatória, era um mecanismo social e político, um jeito de ganhar prestígio, redistribuir riqueza móvel, pressionar rivais, retaliar ofensas e alimentar redes de comércio. Não é lenda, é incentivo, mercado e prestígio. Parece frio? É porque era. E aí entra a tese central do vídeo. Antigamente era muito pior do que hoje, porque o mundo era organizado em torno de risco direto, sem amortecedor. Quando a cultura pop te dá pôr do sol, a fronteira te dá risco. Agora imagina você como gente comum nesse cenário. Um comerciante tentando levar mercadoria, uma família numa fazenda distante, um mensageiro atravessando uma rota. Hoje você faz isso com GPS, posto, seguro, telefone, Pix. Na época, o app era rumor. O suporte era o seu cavalo. Se você tivesse um, e a sensação constante era a de que o normal podia virar caos do nada. E para mostrar como isso não é teoria, vamos para um episódio marcante, onde a cultura pop sempre tenta colocar um filtro moral simples e falha. San Antônio, março de 1840. Registros indicam um encontro de negociação entre autoridades texanas e líderes comanches, especialmente ligados aos Penateca. Tema delicado: devolução de pessoas capturadas em conflitos anteriores, promessas, garantias. Um daqueles momentos em que, se a diplomacia funciona, a vida de muita gente comum fica menos ameaçada. Só que a fronteira não era uma sala de reunião com ar-condicionado. Era um lugar onde desconfiança e orgulho competiam para ver quem estraga o acordo primeiro. Muitos relatos descrevem um colapso do encontro,
Um confronto dentro do espaço de negociação, que explode como gasolina em fogo. E pronto, a conversa vira combustível para retaliação. O recado que sobra não é "vamos conversar mais". É "nem conversar é seguro". E aqui vem o detalhe absurdo. O tipo de coisa que devia ter aviso de "não tente isso em casa". Quando uma negociação implode assim, ela não atinge só líderes, ela atinge gente comum, porque o próximo capítulo geralmente é "alguém vai pagar essa conta na estrada". A fronteira não tinha nota de repúdio, tinha consequência. Agora você entende por que eu te perguntei lá no começo sobre o cavalo como tecnologia? Porque, quando o conflito escala, a mobilidade transforma raiva em alcance. Poucos meses depois, em 1840, muitos registros apontam para uma grande expedição Comanche descendo em ataques relâmpago no sudeste do Texas, atingindo áreas como Victoria e Linville. Linville era porto. Porto significa mercadoria. Mercadoria significa incentivo. E incentivo, naquele mundo, significa risco multiplicado. A cultura pop quer te vender uma cena bonita de aldeia contemplativa. A realidade te entrega uma operação móvel que atravessa distâncias longas, coordena movimento, pega recursos e some antes do outro lado conseguir respirar. Pensa numa equipe que conhece o terreno como se fosse mapa mental. Opera rápido e usa a surpresa como vantagem. Só que, em vez de drones e rádio, era cavalo, observação e rede de informação. Era um império sem palácio, usando mobilidade como ferramenta de domínio. Para gente comum, isso era pânico administrativo, porque o que fazer era sempre menos claro do que nos filmes. Você não tem herói no enquadramento perfeito. Você tem gente correndo, escondendo o que dá, tentando salvar o que consegue, tentando entender por que aquele ponto do mapa virou alvo. E aí aparece a parte que Hollywood corta. Logística do saque é pesada. Recurso demais vira peso. E peso é inimigo da velocidade. Então a realidade, de novo, não é glória. É cálculo sob pressão. E claro, vem retaliação, porque fronteira funciona assim. Ação, reação, escalada, pausa curta, nova escalada. E nesse processo entram vários atores, milícias locais, rangers, aliados de outros povos, interesses políticos. Em algum momento, a perseguição alcança parte do grupo em retorno. E aí surge o confronto em Plum Creek, lembrado em relatos texanos como uma resposta ao grande raid. Não precisa romantizar nem glorificar. O ponto é simples. O ciclo de violência extrema existia. E a conta caía em cima de gente comum. Agora, vamos falar do que a cultura pop sempre ignora porque dá trabalho. Comércio, rotas e diplomacia. A comancheria não era só guerra. Era também um sistema de trocas. Rotas conectando planícies, fronteira mexicana, Novo México, intermediários e comancheros negociando bens, cavalos, informação. Presentes diplomáticos e pressão política funcionando como contratos sem assinatura. Em muitos casos, alianças eram tão importantes quanto ataques. Isso não torna o mundo bonito, torna o mundo real. E aqui entra a engrenagem mais desconfortável, sem precisar de detalhe gráfico. Captura e cativeiro como parte do sistema econômico e político da fronteira. Pessoas viravam moeda de troca, resgate, incorporação, pressão. Não é exclusivo de um lado, não é característica genética de povo nenhum. É contexto histórico brutal. E é por isso que a romantização é tão desonesta. Ela pega a estética e apaga o custo humano. E tecnologia reorganiza hierarquias. Quem tem cavalo, tem alcance. Quem tem alcance, tem poder. Quem tem poder, ganha prestígio. E prestígio, naquele mundo, não era like. Era o tipo de reputação que mantém seu grupo vivo. Ou coloca um alvo na sua cabeça, dependendo do momento. Agora, eu fecho as 3 perguntas do começo. Sem truque. Primeiro, como um império funciona sem palácio? Como rede móvel? Em vez de muralhas, alcance. Em vez de capital, influência. Em vez de burocracia, flexibilidade. Você não precisa ocupar tudo com prédio para dominar. Você domina controlando rotas, impondo custo, negociando quando compensa e aparecendo rápido quando não compensa. Segundo, por que o cavalo foi tão decisivo? Porque ele era a plataforma tecnológica total. Transporte, economia, status, diplomacia e força. Cavalo era moeda, era presente, era ativo, era vantagem competitiva. Se hoje uma empresa domina por infraestrutura e dados, ali dominava por mobilidade e rebanho. Cavalo não era estética, era tecnologia. Terceiro, qual foi a conta que estourou? A conta foi o mundo mudando ao redor. Pressão militar mais organizada,
Avanço de colonos, novas tecnologias do outro lado, cadeias de suprimento mais eficientes, além de crises sociais e doenças que atravessam fronteiras sem pedir licença. Soma isso à transformação ambiental e ao declínio do bisonte, base econômica e alimentar das planícies. Um sistema que depende de mobilidade e recursos abundantes sofre quando o chão some. A mesma velocidade que dava poder vira corrida permanente. A corrida permanente cobra. Então, quando alguém diz vida simples antigamente, traduz assim: vida simples para quem tinha sorte. Para o resto, era um mundo com risco direto, sem amortecedor, sem socorro rápido, sem segunda chance garantida. Hoje você reclama de boleto e atraso de entrega. Na fronteira, o boleto era inverno, distância e incerteza, com juros diários. Quando a cultura pop te dá pôr do sol, a fronteira te dá risco. Guarda a frase que fecha o vídeo sem romantização e sem ódio. A natureza era o cenário, o motor era poder. E poder naquela comancheria vinha com logística, prestígio, comércio, alianças e violência extrema quando os incentivos apontavam para isso. O passado não era mais puro, era mais perigoso. Vou ficando por aqui. Agora, curte a música que fiz para você. Eu não vendo paz, eu cobro o preço. Teu pôr do sol vira decoração, o meu é poeira e decisão. Sem palácio eu mando no vazio, teu espírito aqui vira frio. Quatro patas, rede aço no olhar, fibra na planície eu faço o mundo girar. Você reclama do Wi-Fi, da luz, do atraso, eu reclamo do vento que apaga meus rastros. Sem mapa, sem seguro, só distância e futuro. Paz é ferramenta, eu escolho quando. Não é wallpaper, é território. Não é poesia, é relatório. Quando você vê pôr do sol eu vejo risco. Quando você pede calma eu ouço o aviso. Não é natureza, é motor e poder. Não é mito bonito, é sobreviver. Eu não peço perdão pra existir, eu só aprendi a não cair. Eu não vim pra ser tua lição de bondade, eu vim pra manter meu nome na estrada. A mobilidade é minha verdade, eu sumo no pó antes da tua espada. Reputação vale mais que oração, rota vale mais que promessa. Na fronteira a conversa é tensão e uma mesa vira armadilha depressa. Sem capital eu tenho alcance, sem muralha eu tenho lance. Eu imposto o custo quando for justo. Não é wallpaper, é território. Não é poesia, é relatório. Quando você vê pôr do sol eu vejo risco. Quando você pede calma eu ouço o aviso. Não é vida simples, é fome e pressão. Não é conto épico, é seleção. Eu não peço perdão pra existir, eu só aprendi a não cair. Você quer herói em figurino limpo, eu tenho lama nas escolhas. Você quer moral em duas cores, eu tenho dívidas nas rotas. Comércio é fio e eu puxo, aliança é nó e eu uso. Paz é pausa e eu guardo, guerra é custo eu pago. E quando o mundo muda ao redor, o chão some, o vento cobra e ninguém dorme. Bisonte cai, doença entra, ferro avança, cerca fecha. Você chama progresso, eu chamo cerco. A mesma velocidade que